Graça e paz, irmãos. Um bom dia a todos. Mais uma vez aqui, nós para mais uma aula na nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje vamos finalizar, tudo der certo aí, vamos finalizar o capítulo 1 de Colossenses. Nós estamos trabalhando aí na carta de Paulo aos Colossenses, já faz alguns domingos, né? E a gente vem avançando ali paulatinamente no capítulo 1, e hoje é a última aula sobre o capítulo 1, onde nós vamos abordar sobre algumas marcas do ministério de Paulo. Então, o título da aula é As Marcas do Ministério de Paulo. Esse é o título que Hernandes Dias Lopes, né, coloca lá no livro dele, quando ele vai abordar sobre este capítulo. A gente já vem falando isso em todas as aulas, que o livro do Hernandes é o livro que a gente está usando para nos orientar aqui na divisão das partes do texto, para a gente poder ir abordando sem deixar nada para trás, né? Sabemos que o texto é muito rico, nós temos muitas variantes, muita coisa acontecendo, mas a gente vem aí nesse avanço contínuo das nossas aulas abordando a carta de Paulo aos Colossenses. Hoje nós estamos retornando para o modelo de aula gravada, né, que a gente estava utilizando antes, voltamos com as aulas ao vivo e agora estamos retornando novamente com as aulas gravadas por conta de uma limitação de infraestrutura nossa, né? Então, teremos a cantata no final do ano, a cantata de Natal, e aí o templo está sendo usado agora para os ensaios finais aí da cantata, que já está chegando. Então, para a gente não ficar fazendo aquela movimentação de retirar tudo, câmera, computador, tudo do templo, leva lá para a Jube, leva para alguma das salas lá no fundo, depois traz de volta porque tem o culto à noite, aí nós optamos por, nesse final de ano agora, a gente finalizar aqui com as aulas gravadas. Mas viemos assim por 2 anos, né, durante a pandemia, e graças a Deus, né, a misericórdia dele, as aulas continuaram acontecendo, continuaram sendo produtivas, e eu acredito que mais uma vez Deus ele irá honrar o nosso esforço. Lembrando que nós somos uma igreja que acredita no ensino, acreditamos na educação, e somos uma das poucas igrejas que ainda conserva uma escola bíblica e conserva um ministério sólido na área do ensino aí, tanto com a escola bíblica como o curso de teologia, vida e missão, que são dois braços da igreja muito importantes na área da educação. Então, seguimos aí na contramão de tudo e de todos, seguimos investindo e acreditando na educação. Antes da gente fazer a leitura bíblica e começar, vamos fazer uma oração para que o Senhor abençoe este momento nosso de leitura e reflexão bíblica. Senhor, mais uma vez, Pai, nos colocamos diante de Ti através dessa oração para clamar, Senhor, pelo Teu amor, clamar pelo Teu cuidado, clamar pela Tua iluminação, Senhor. Que o Teu Santo Espírito possa estar conosco em mais este momento, possa nos guiar e nos conduzir, nos dar serenidade, paz, possa silenciar, Pai, os ruídos que há em nós, que existem em nós, para que nós possamos ouvir, Pai, a Tua palavra, possamos aprender contigo, Senhor, e possamos, Deus, ter aqui neste momento, apesar das limitações, apesar da distância, que nós possamos ter, Pai, uma experiência de conhecer um pouco mais da tua boa, perfeita e agradável vontade, Pai. Então é isso que eu te peço neste momento e te agradeço. Amém. Amém. Vamos fazer a leitura. O texto, hoje, ele começa ali no último bloco do capítulo 1, então ele vai do capítulo 1, do verso 24, e aí nós vamos seguir até o capítulo 2, no verso 3. Então, toda essa parte, eu vou fazer a leitura direta do texto, depois a gente volta abordando aqui tudo que está sendo falado. Então, Colossenses, capítulo 1, verso 24. Eu vou ler aqui na Almeida Revista e Atualizada. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a Igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus,
que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O ministério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isto é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Amém. Texto bastante poético até, né? Bonito. Eu acho o texto belo, esse texto de Paulo. E esse texto ele começa com Paulo falando que ele se alegra nos sofrimentos dele. E aí, este que é o nosso primeiro ponto a respeito aqui desta passagem. O pastor já falecido, Russell Shedd, o próprio Hernandes comenta isso, né? Ele, no comentário sobre as cartas da prisão, ele tem um livro escrito sobre as cartas das prisões de Paulo, e aí no comentário dele, nessa parte de Colossenses, ele separa esse ministério de Paulo em 4 grandes blocos, que aí foi o que eu já deixei aqui na lousa, pré-anotado, para poder ir guiando aqui o nosso raciocínio. Então, são 4 blocos aqui que separam e norteiam o ministério de Paulo. Então, quais são as 4 grandes marcas, certo? O tema da aula, as marcas do ministério de Paulo. Então, a primeira marca que a gente viu aqui, logo no versículo 24, né, que foi o primeiro que a gente leu, um ministério de alegre sofrimento, um ministério de serviço, vamos falar sobre isso, um ministério pastoral, que quer que seja que quer dizer essa palavra, né, e um ministério de trabalho. Primeiro ponto, quando Paulo fala deste alegre sofrimento dele, como é que Paulo ele consegue se regozijar nos seus sofrimentos? Não é apenas não é apenas Paulo, né? Eu lembro pelo menos de Tiago também, que ele fala que se regozija nos sofrimentos, mas Paulo não fala isso só essa vez, ele fala isso outras vezes também, sobre ele se alegrar nos sofrimentos. Quais são as razões, as causas do sofrimento de Paulo? Porque acho que o grande ponto é por que Paulo está sofrendo? Ele está enxergando o propósito ou ele acha que ele está só sendo aflito desnecessariamente? E aí Paulo ele aponta, pelo menos aqui, esses 3 motivos aqui que a gente vai ver no próprio texto, quando ele fala, primeira coisa que ele fala, os meus sofrimentos por vós. E preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne. Que aí ele está olhando para si e enxergando nele o caminho de Cristo. O mesmo caminho que Cristo percorreu de servo sofredor, de quem pegou a cruz e caminhou rumo ao Calvário e convidou todos os seus discípulos a fazerem o mesmo. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Então,
Paulo ele está olhando para a sua vida, mas na verdade ele está mirando em Cristo, em querer ser igual a Cristo, em querer se caminhar este caminho de cada dia mais ser parecido com Ele. Então é sobre isso que Paulo está falando, e ele fala que todo este sofrimento é a favor do seu corpo, que é a igreja. Então a gente vê aqui que primeiro, é do conhecimento de todos nós, né, com o quanto que Paulo foi perseguido por anunciar o evangelho de Jesus, por anunciar a boa nova do evangelho. Então, esta é uma das razões pelas quais Paulo ele era perseguido, por causa de Cristo, por falar de Jesus. E é interessante porque quando a gente vê na carta a Timóteo, quando Paulo ele meio que ele já estava ali sabendo que ele ia ser condenado, e ele falava assim: olha, gente, eu não sei, eu estou em dúvida, porque eu não sei o que é melhor, se é ser condenado e acabar com esse sofrimento logo e estar com Jesus, ou se é ser absolvido e continuar pregando o evangelho. É muito louco, porque Paulo foi preso por pregar o evangelho. E ele está dizendo ali naquela carta que se eles soltarem ele, ele vai continuar pregando o evangelho. Para ele não existe esta possibilidade de deixar de anunciar o evangelho. Então, para Paulo, isso já passou, né? Essa questão da eu vou ser perseguido, então eu vou ficar quieto. Essa dúvida, essa etapa na vida de Paulo, ela já foi vencida. Então, Paulo ele entende que parte dos sofrimentos que ele enfrenta é por conta de Cristo, é por anunciar a Jesus. Então, para Paulo, isto dá sentido ao sofrimento dele. Então, ele se regozija, porque ele não vê que está sofrendo desnecessariamente. Paulo não atribui o sofrimento dele a uma má escolha que ele fez. Então, às vezes, a gente passa por algumas dificuldades, né? E a gente fala assim, poxa, mas foi uma escolha errada que eu fiz lá atrás. Para Paulo não foi uma questão de escolha errada, foi exatamente por ter feito a escolha certa. E aí para ele isto não produz sofrimento, o sofrimento da penitência, mas sim ele se regozija por ter que passar por essas provações. O segundo ponto, as pessoas, né? Por que Paulo está passando por sofrimento, por privações? Por causa das pessoas. Ele fala: me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Então é por causa das pessoas, por causa daqueles que Paulo estava preocupado. Para esses que Paulo está escrevendo essas cartas, muitas comunidades, inclusive, as quais ele nunca foi pessoalmente. E ele escreve cartas para igrejas como essas. Então, por essas pessoas, e quem são essas pessoas? Judeus e gentios. Paulo é o apóstolo dos gentios. Isso é uma coisa que Paulo fala muito, né? Sobre essa temática. Inclusive aqui, né, nessa passagem, ele vai falar sobre o ministério do Cristo, a esperança, e qual que é o mistério de Deus revelado, que é exatamente esse propósito de Deus de, através de Jesus Cristo, salvar a todos. Não apenas judeus, não apenas homens livres, não apenas, sei lá, o loirinho do olho azul, mas ele quer salvar todos. Todos são alvo desta salvação oferecida e ofertada por Cristo. Então, esta é uma temática muito presente nas cartas paulinas, e ele está carregando uma bandeira que para ele era fruto de muitos sofrimentos. Porque por conta de carregar esta bandeira, de carregar, não me entendam mal na palavra, né, mas carregar esta bandeira inclusiva. E aí, quando eu falo inclusiva, eu estou dizendo de que uma igreja que ela não é inclusiva no sentido de que ela convida as pessoas para estarem dentro dela, ela não é nenhuma igreja.
Não existe igreja exclusiva, igrejas que excluem. Igreja só é igreja se ela chamar para dentro. O nosso grande, talvez nosso grande problema hoje, né, diante do nosso cenário, do que a gente vê da igreja brasileira, e quando eu falo igreja brasileira, entendam, eu não estou falando sobre algumas pessoas que a gente percebe que são minoria e são exceção à regra, mas sobre o cidadão médio comum e a grande parte, o que a mídia e as pessoas que não fazem parte da igreja entendem como ser evangélico hoje em dia, muitas vezes a gente criou um, uma espécie de igreja de nicho, né? Uma igreja para atender demanda de mercado. E quando eu falo demanda de mercado, você tem igreja para surfista, você tem igreja para roqueiro, você tem igreja para rapper, você tem igreja para homossexual, você tem igreja para rico e classe média alta, você tem igreja para pobre. A gente criou vários departamentos, sabe, de igrejas onde essas igrejas têm ali os seus próprios mecanismos, suas próprias proteções, os seus muros, para garantir que só aquele seja frequentador da sua igreja. E eu não sei se isso é saudável para a igreja, e está posto, a gente não sabe nem como é que resolve essa encrenca, mas é uma reflexão para nós, né, enquanto povo evangélico, enquanto cristãos, enquanto seguidores do Cristo, e que estamos aqui lendo a palavra e vendo como é que Paulo foi perseguido na sua época por conta de defender que dois povos habitassem o mesmo espaço, que eram os judeus e os gentios, escravos e livres, dentro do mesmo ambiente, lidando ali com os desafios de ser igreja, lidando com a mesa da comunhão. Paulo, muitas vezes, tendo que escrever, como ele escreve na carta aos Coríntios, e falando assim, poxa, mas aí, peraí, ó, tem uns que tá comendo demais, enquanto para os outros está faltando. Não dá para a gente dar uma equiparada nessa coisa, porque os caras fecham ali nas panelinhas deles, e aí ninguém acessa aquela panelinha, e isso também não é saudável. Então, a gente tem essas reflexões aqui, e Paulo já lá atrás sofria por conta de defender uma igreja que acolhesse a todos. E aí, uma coisa que eu sempre falo, eu falo assim, se a igreja ela é exclusiva de um público, esse público são os pecadores. O pré-requisito para você adentrar este ambiente chamado igreja é você reconhecer que você está doente e que você precisa urgentemente de um Salvador e de um Redentor. Isso deveria ser o nosso pré-requisito básico para que a pessoa se veja como parte integrante de uma igreja. Hoje, talvez, a gente está colocando muito mais penduricalho, né, ao redor disso. E alguns, inclusive, acreditam que eles são a régua moral da sociedade. Alguns acreditam que eles são a vara de medir, né? O padrão, a forma com que você vai encaixotar toda a sociedade a partir ali do modelo dele. Calma, gente, menos, né? Menos. Baixa o farol, abaixa o farol. Mas vamos lá. As pessoas. E não posso deixar de fora, né? Quando Paulo fala, agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja. Que aí eu acho que é esse ponto que eu estava falando agora. E é claro que a igreja ela é constituída por pessoas. Redundante, né? Acho que todo mundo aqui já tem maturidade suficiente para saber que quando eu falo da igreja, eu não estou falando das quatro paredinhas que nos cercam. Não é o templo, não é o ambiente, é quem
ocupa aquele espaço. Então, por amor, em favor do seu corpo, que é a igreja. O corpo, essa expressão feita por Paulo para falar do corpo, e se referindo à igreja como corpo, ela é simplesmente magnífica, porque quando a gente fala de um corpo, nada é dispensável. Quando a gente fala de um corpo, qualquer parte que você fala assim, poxa, isso aqui podia tirar fora, né? Não serve para nada. Assim, tenta amputar para você ver como é que ela tem utilidade. Tenta tirar o dedo mindinho lá do pé para você ver se não vai afetar no seu equilíbrio, e o quanto de dor isso vai provocar em você. Então, quando ele fala de um corpo, ele fala de um lugar onde todos têm uma função, todos têm um propósito, todos têm um papel, todos são importantes. E neste corpo, onde todos são importantes, o cabeça é Cristo. Cristo é a cabeça deste corpo. Cristo é a mente que norteia os passos daqueles pés. Cristo é a mente que serve como o guia para onde aqueles olhos vão olhar. Cristo é o exemplo, é o modelo ao qual todo aquele corpo deve se referir como a matriz ali de todas as suas ações. Então, tudo que você vai fazer, pensar, agir, a gente imediatamente pensa, isto vai glorificar a Jesus? Será que esta atitude com que eu estou me comportando glorifica a Cristo? Eu vi uma frase, agora não lembro de quem que falava assim, olha, é motivo de muita honra as pessoas nos odiarem por causa de Jesus, mas é motivo de grande vergonha as pessoas odiarem a Jesus por nossa causa. Então, vamos lá. É motivo de muita honra nos odiarem por conta do Cristo que anunciamos, mas é motivo de vergonha odiarem a Cristo por conta de nós. Então, as nossas ações precisam glorificar a Jesus, porque somos o seu corpo. Então, estamos um com ele, e ele é um com o Pai. Então, esta unidade que traz diversidade. A gente, talvez não seja o lugar para abrir essa discussão, mas a gente precisa ressignificar, reentender e reinterpretar unidade. Unidade é diferente, usar aqui um símbolo matemático, para não esquecer que eu sou de exatas. Unidade é diferente de uniformidade. Uniformidade é encaixotar todo mundo. Unidade é ser um, mesmo sendo diversos. Mesmo sendo múltiplos, ainda somos unos. Ainda nos identificarmos. Unidade é a gente ter uma identidade em comum. Reconhecermos a nossa identidade. Sem papinho, modinha de coach e de worship, de identidade do Pai, nada disso. A nossa identidade enquanto povo de Deus. Reconhecemos a nossa identidade enquanto povo de Deus. E, a partir dessa identidade, entendermos que talvez a Igreja Batista Betel ela cumpra um propósito dentro do que a gente chama de corpo e de reino, diferente do que talvez a Assembleia de Deus, ministério lá, da unha do pé de Jesus, lá no núcleo de uma periferia, com pessoas vivendo ali numa situação de extrema pobreza. São duas igrejas legítimas,
cumprindo papéis diferentes para o reino. Então, a gente precisa entender isso. Unidade não é uniformidade. Não é encaixotar e transformar todo mundo em batista. É a gente olhar para os nossos irmãos que são diferentes de nós e entendê-los enquanto irmãos nossos, porque temos uma mesma identidade. Então, essas são as causas do sofrimento de Paulo. Essas são as razões pelas quais Paulo tretava, pelas quais Paulo era perseguido. E já lá se foram 25 minutos, eu preciso ficar atento aqui ao horário. Vamos seguir, porque o próximo passo, a próxima marca do ministério de Paulo, que é o serviço. E aí no verso 25, ele fala: da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Primeira coisa, Paulo, ele fala que ele se tornou, ou ele foi feito, né? Foi criado um ministro. E Paulo usa aqui duas expressões que elas são parecidas, tá? Porém, tem algumas particularidades, que uma é ministro, certo? E a outra, quando ele fala da dispensação, ele está falando sobre um conceito, o conceito de mordomia ou diaconia, né? Que lá no grego essas palavras elas vão ter a mesma raiz. Então, mas vamos lá, vamos por partes. Primeiro, o ministro. Ele foi feito ministro. E quem é o ministro? No sentido mais estreito da palavra, se a gente apertar, espremer, reduzir a palavra ministro, a gente vai chegar no conceito de servo de todos. A palavra ministro, ela vem de uma raiz que é minister, que quer dizer servo. O ministro é o servo. Então, quando ele está falando aqui que ele foi tornado ministro, é porque Paulo ele entende que ele está servindo um propósito. Esta é uma marca. Ele não perde isto do horizonte para o qual ele está olhando. Ele não se deixa esquecer de que ele está servindo a um propósito maior do que o dele. Porque aí a gente vê como que ele ressignifica o sofrimento na vida dele. Porque ele entende tudo aquilo como etapas, para ele poder continuar servindo o seu propósito, que é anunciar a mensagem de salvação para todos. Então, Paulo segue este raciocínio e ele fala sobre a mordomia, o ser mordomo, essa dispensação da parte de Deus. E aí, dentro desse conceito, se a gente olhar o que é um mordomo, um mordomo é alguém que cuida de uma coisa que não é dele. Mordomo é alguém que foi chamado, convocado para cuidar de algo que não é dele. Por isso que às vezes para mim é muito frustrante quando eu percebo que algumas pessoas elas se comportam como donas da igreja. Você vê a pessoa ela fala como se ela fosse a dona da igreja. Por que que nós vemos alguns pastores, alguns líderes se sentirem confortáveis em ordenar, orientar, dizer em que candidato os seus membros devem votar, sabe? Se comportam como gurus, se comportam como, olha, eu sou a fonte do saber e vocês precisam vir até mim para poder beber da minha sabedoria. Porque entendeu errado qual é o seu papel. Nós somos mordomos.
cuidamos de algo que não é nosso, cuidamos, preservamos ou não, né? Ou destruímos e desmatamos uma criação que foi feita por Deus e nos foi confiada. Deus fez tudo. E ao findar da criação, colocou lá o homem e disse: cuida, governa, administra isto que eu estou te dando. E nós, desde lá do Éden, a partir do momento que nós tivemos a nossa mente tomada pelo pecado e que fomos consumidos diariamente pelo pecado, nós começamos a nos aproveitar da nossa posição de mordomos. É a parábola que o senhor da casa vai fazer uma viagem e o mordomo acha que ele é o bambambam, ele é o rei de tudo. Então, a gente precisa entender que as ovelhas são de Deus. Ele é o pastor. A gente só está aqui para poder apontar a direção. A gente, muitas vezes, aí eu falo a gente, líderes, né? As lideranças, elas existem muitas vezes para poder estar num contato com as pessoas e o tempo inteiro falando assim: olha, não olha para mim, olha para Cristo. Olha, eu posso te frustrar, Deus jamais. Olha, eu posso pisar na bola com você, mas confie naquele que nunca falha. Aquele que te guarda não dorme. E esse é o só Deus. Eu posso não estar presente nos seus momentos de maior aflição, mas Deus, em todos os momentos, Ele estará com você. Então, o nosso papel, muitas vezes, não é o de tomar o lugar de Deus, não é o de virar guru, a sapiência em pessoa, como o Sandro gosta de falar, a sumidade. Não, você não é essa pessoa, você é um com eles também. Só que nós fomos chamados para poder ficar aqui igual boneco de posto de gasolina que só fica apontando, sinalizando. Sinalizar. Mordomia. Não cabe ao mordomo encher a despensa. Não é papel do mordomo prover os meios necessários para se adquirir o alimento para se colocar na despensa, mas é papel do mordomo, uma vez que o próprio Deus proveu o alimento, é papel do mordomo prepará-lo e servi-lo. É papel do mordomo tornar aquele alimento palatável. É papel do mordomo tornar aquele alimento acessível, tornar aquele alimento saboroso. E às vezes é muito difícil tornar algumas coisas saborosas. Mas quando não dá, a gente precisa pelo menos falar assim: olha, o remédio arde, mas ele vai fazer o efeito dele amanhã. Então, mordomia. E esse é um conceito que Paulo traz. Somos servos de todos, servos uns dos outros e mordomos de Deus, porque Paulo tinha a consciência dele muito clara de que ele estava cuidando de algo que não era dele. Ele estava cuidando de algo que Deus lhe confiou. Que Deus falou assim: vem cá, meu filho, ó, eu quero que você faça isto. E a partir do momento que Deus lhe confiou aquela tarefa, ele a faria com o maior zelo possível, porque ele tinha que apresentar aquela obra pronta depois para o Criador. Então, este é o conceito de serviço que está presente aqui na carta de Paulo aos Colossenses. Seguindo, Paulo fala que o ministério que estava oculto, lembra que a gente falou, eu já trouxe esse conceito, o ministério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos. E qual é este ministério? Aos quais Deus quis dar a conhecer
qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Este mistério que foi confiado, esta revelação que foi confiada a Paulo, que era exatamente este propósito de Deus de fazer desses dois povos que eram por natureza inimigos, que viviam conflitando um com o outro, mas fazer desses dois petistas e bolsonaristas, fazer desses dois um único povo. Acabar com divisões, acabar com o muro que separa as pessoas. Desculpa, o paralelo aqui está muito claro para a gente, está muito fresco na nossa cabeça, né? Então, nada como contextualizar a moda da casa. Então, contextualizando a moda da casa. Deus não é Deus de confusão. O reino de Deus é um reino de justiça, paz e alegria. Então, Paulo ele estava empenhado em uma obra de unir essas pessoas. E é claro que para unir esses povos com culturas diferentes, criações diferentes, costumes diferentes, alguns lobos enganadores apareceram no meio do caminho. E aí Paulo também ele foi muito esperto muitas vezes em entender e discernir espíritos. Porque uma coisa é a ovelha que está sendo enganada, outra coisa é o lobo que está enganando ela. E às vezes a gente precisa contar com discernimento espiritual para entender, diferenciar uma coisa da outra. Uma coisa é a liderança de muitas igrejas que é corrupta e enganadora e não prega a palavra com sinceridade, distorce o texto bíblico para se favorecer. E se alguém for falar que está errado, ele fala que você está tentando contra o ungido do Senhor ou alguma coisa desse tipo. Isso é uma coisa. Outra coisa são as pessoas daquela igreja que estão sendo enganadas. Então a gente precisa separar e discernir esses espíritos. Verso 28, que aí a gente vai entrar aqui na terceira marca do ministério de Paulo, o ministério pastoral. E aí o verso 28 falou: qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Quando a gente fala que é uma marca do ministério de Paulo, é um ministério pastoral, e aí, o que quer dizer a palavra pastoral? Gente, em última instância, uma pastoral é um ministério de cuidado. Cuidado de cuidar. Cuidar de gente, cuidar de pessoas. Então, um ministério que tem, muitas vezes, uma igreja, ela tem ali um braço pastoral, que é, às vezes, um outro ministério dentro da própria igreja, focado só no cuidado de pessoas. E aí, quando a gente fala de ministérios pastorais, eu vou dar exemplos para ficar mais claro. Um ótimo exemplo, que é o mais comum de todos, a pregação da palavra. Pregar a palavra é pastoral. Mas não só pregar a palavra, aconselhamento. O ministério de aconselhamento é um ministério pastoral. Um outro exemplo, pequenos grupos. O pequeno grupo, ele tem um propósito pastoral, por mais que no pequeno grupo não tem pastores em geral. Pode ter, às vezes, um pequeno grupo que tem um pastor presente, mas a maioria dos pequenos grupos não vai ter um pastor presente. Mas ele é um ministério pastoral, porque o propósito do pequeno grupo não é simplesmente a reunião para cantar e para ler a palavra, mas é a comunhão,
entre as pessoas que estão ali reduzidas numa igreja pequena, reduzidas num grupo pequeno, menor, e partilhando das suas alegrias e das suas dores, partilhando das suas histórias, partilhando das suas experiências. E isto é pastoral. Em geral, toda a igreja que tem algum tamanho assim um pouco mais expressivo investe muito em pequeno grupo, porque não dá para ter a mesma experiência do pequeno grupo num grupo grande, numa igreja grande que só se reúne aos domingos. Então, o pequeno grupo ele é um ministério necessário e um ministério que é uma expressão do cuidar uns dos outros. No pequeno grupo, nós oramos uns pelos outros. No pequeno grupo, em geral, você sabe o nome de todos que estão ali. Num culto com 500 pessoas, você não sabe o nome de todos que estão ali. Então, o pequeno grupo, ele é um ministério pastoral. Então, agora a gente já entendeu mais ou menos aqui o que é uma pastoral. E, óbvio, faltou um exemplo, né? A escola bíblica, por exemplo, ele é um ministério pastoral, porque entre as atribuições do que a gente entende de pastoreio está o ensino. Então, são áreas pastorais que existem dentro da igreja. E aí, Paulo, aqui no verso 28, ele fala exatamente sobre esses 3 pontos que são marcantes no ministério dele, que é o anúncio. E aí, quando você fala anunciar, tem que anunciar alguma coisa. Cristo. Anunciar Cristo. A advertência, lembrem, eu vou ter pessoas chegando em diferentes níveis de maturidade, com diferentes graus de conhecimento, e algumas vão demandar mais atenção do que outras. Algumas já chegam andando sozinha, outras ainda estão engatinhando, precisam de leite, precisam de mais assistência. Mas elas têm que ser educadas, que aí é um outro ponto, esta educação para a emancipação, porque a gente vê nas igrejas, irmãos, infelizmente, sem querer ficar criticando muito o quintal do vizinho, né? Mas a gente vê muitas vezes que a pessoa tem 20, 25, 30 anos de igreja e continua agindo de forma infantil. E você fala assim, poxa, mas por que fulano continua com esses comportamentos assim de quem é novo na fé? Aí quando você chega um pouco mais perto, você percebe que ele está numa igreja que não promove esta maturidade, não incentiva esta maturidade. Sabe, o filho que a mãe, o pai, dá tudo, cerca ele, blinda ele, e aquele cara está com 40 anos e ainda continua imaturo, não amadureceu. Algumas igrejas fazem exatamente isso com os seus membros. Então, às vezes, a gente precisa um pouco de soltar um pouco a corda, deixar um pouco andar sozinho. E é óbvio que você deixou a criança andar um pouco sozinha, ela, uma hora ou outra, ela vai se estabanar e você não vai estar perto o suficiente para você ir lá impedir que ela caia. Mas você não pode estar longe o suficiente para que você não chegue lá para consolar o choro dela. Ser pai é isso. É entender essa distância, né? Abrindo um parênteses rápido aqui, deixa eu ver como é que está meu tempo. Eu saí com o Davi de bicicleta, estou incentivando, né? Eu gosto muito de ciclismo e estou incentivando meu filho também nesse caminho. É um excelente esporte, apesar de muito caro, mas é um excelente esporte. E aí, fazendo uma trilha com ele, passamos por uma descida com um terreno já mais escorregadio. E aí eu passei no terreno assim, eu falei assim, vou gritar pro Davi vir devagar e não frear muito o freio dianteiro, porque pode escorregar. Aí eu pensei assim, falei, não vou avisar não, ele tá vindo devagarzinho, ele tava vindo devagarzinho. Mas parece que eu tava adivinhando, não deu outra. Ele errou a dosagem dos freios, a roda da frente escorregou e ele caiu.
Ele caiu assim, olhou para mim assustado e falou assim: papai, escorregou a roda dianteira. Aí eu falei assim: você viu, filho, o que aconteceu? Então vamos lá, o que, que você tem que fazer para isso não acontecer de novo? Aí eu falei assim: ó, quando você perceber, eu falei, passa a mão no chão, sente a textura do chão. É areioso, né? Quando você perceber que é esse tipo de solo, você muda a dosagem do seu freio mais para o freio traseiro do que para o dianteiro. Óbvio que eu falei isso na linguagem da criança, né? Aí ele falou assim: era só fazer isso? Eu falei assim: sim, era só fazer isso. Eu falei, então eu vou tentar de novo. Aí ele veio de novo e ficou todo feliz porque conseguiu descer a ladeira sem perder o controle da bicicleta. Então acho que é mais ou menos isso. Se ele tivesse vindo muito rápido, eu com certeza teria gritado para ele parar porque ele ia se estribuchar. Mas a gente, às vezes, incentivar essa autonomia das pessoas, soltar um pouco essa corda, porque não podemos controlar tudo. Ah, quando Paulo fala sobre a advertência, muitas vezes ela vai vir em formato de correção. Nem sempre ela vai falar assim: olha, não vai por este caminho. Às vezes você já foi pelo caminho, já quebrou a cara. E aí vai falar assim: olha, tá vendo? Isso é o que acontece quando você segue este caminho. Mas a advertência, ela tem que estar presente na vida do cristão. E aqui eu estou dando um enfoque muito para o lado da liderança, porque o texto de Paulo tem essa conotação, mas aí também tem o outro lado, né? Tem um lado de quem está sendo advertido, de você ter a maturidade, o conhecimento e a paz de espírito de receber uma correção. E claro que aqui estou falando de uma correção feita com amor. Eu não estou falando do cara que vem com uma tauba, né, no meio do lombo do caboclo. Estou falando de uma correção feita com amor. Então, a pessoa que está sendo advertida também precisa aprender a ser advertida, a receber a advertência. Quem está ouvindo o anúncio também precisa começar a criar esse costume de, quando ouvir um sermão, quando ouvir uma mensagem, falar assim: onde está a cruz de Cristo nessa mensagem? Aonde esta mensagem está nos incentivando a sermos parecidos com Jesus? Aonde esta mensagem está nos alertando para que nós devemos voltar e trilhar o caminho de procurar ser igual a Cristo? Então a gente também precisa, nós como consumidores, né, também precisamos olhar e precisamos muitas vezes ser analíticos e críticos com o conteúdo que também está sendo oferecido para nós. E aí, o último ponto, a questão do ensino. E aí, isso aqui tudo está dentro daqueles ministérios pastorais que eu falei com vocês, né? Então, o ensinar. Para ensinar, precisa primeiro saber aprender, né? Não dá para ser um bom professor se você nunca foi bom aluno. Então, às vezes a gente tem que parar, silenciar as vozes e só ouvir para poder aprender. E aí então a gente poder ensinar. Indo aqui para a última marca, né, a parte do trabalho, que eu acho que isso aqui é uma coisa louca para nós, né? Para isto é que eu também me afadigo, esforçando-me o máximo possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. E aí Paulo fala: eu me afadigo, esforçando-me o máximo possível, mas só faço isso porque Deus me deu condições. Apontando para Cristo. Só consigo ir até os limites da minha capacidade, da minha força, porque Deus está comigo, me impulsionando. É legal porque Paulo ele usa o termo fadiga, e quando ele fala esforçando-me, a palavra no grego é a mesma palavra que a gente traduz para agonizando, né? Para agonia. E porque, como assim agonia, né?
é porque ele está falando do esforço máximo que você consegue. Ele está falando de chegar no limite. Ele está falando de ir até o ponto de ruptura. Ele está falando assim, dar o máximo dele naquela obra, naquela tarefa, de afadigar-se no trabalho de seguir anunciando a Cristo, afadigar-se no trabalho de cuidar de pessoas, afadigar-se no trabalho do ensino, ao ponto de alcançar a agonia. E aí é muito louco essa coisa da agonia. O paralelo, o Hernandes Dias Lopes, ele até fala sobre isso, que este paralelo que Paulo está fazendo, ele está fazendo o mesmo paralelo de quando ele fala dos atletas, né? Quando ele fala que os atletas, eles treinam, eles se esforçam buscando uma medalha que é corruptível. Nós devemos fazer o mesmo, porém buscando uma coroa imarcessível, uma coroa eterna de glória. Então, faça igual eles, mas buscando resultados diferentes, por outro motivo, é outra orientação. E quando a gente olha para o atletismo, para os esportes, o quanto que isso pode dizer para nós, né? Tem um pastor que é mestre em fazer essas analogias, que é o Ziel Machado, ele fala bastante, ele é um ultramaratonista, então ele usa muito esses paralelos do esforço máximo do corpo e do cuidado do corpo, ele usa muito esses paralelos assim para poder trazer para a questão da palavra e do ensino da palavra. É louco porque Paulo está falando assim, tá mesmo no seu limite? É esse o seu máximo mesmo? Ou será que ainda tem mais? Dá para espremer mais? Será que dá para seguir? A gente usa na quando você pega uma escalada muito dura, eu vou trazer para o meu campo, que é o mundo do ciclismo. Quando a gente pega uma escalada muito dura, a gente não fica olhando lá para o cume do monte. Senão você desanima. O cume está longe. A escalada é longa. Você olha para alvos mais próximos de você. Então a gente procura olhar para pontos, olha uma árvore, uma pedra que estejam mais próximos e mais alcançáveis. Às vezes não tem nada disso, às vezes o que a gente faz é baixar a cabeça. Quando eu estava retornando, eu fiquei muitos anos sem pedalar, e eu estava retornando ao pedal, estava bastante obeso, muito fora do meu peso, fora de forma, e tinha tudo para dar errado. E conhecendo aqui a região do Alto Tietê, eu explorando, acabei caindo numa das ladeiras mais duras que tem aqui na região, que é a Serra da Beija-Flor. E aí cheguei nessa ladeira, comecei a escalar, e a ladeira é interminável, tem uns 3 quilômetros e pouco de comprimento e sem descanso, né? É uma ladeirona que não acaba mais. No meio do caminho, eu fui sentindo assim, eu falei assim, cara, não vai dar. Eu vou ter que parar, vou ter que descer, vou ter que empurrar, não vai dar. Aí eu falei assim, não, mas eu vou só mais um pouco. Eu vou só até ali na frente. Aí eu ia. Aí eu chegava lá, eu falava assim, não, acho que dá para ir mais um pouco. E aí a gente vai espremendo e protelando. Eu falei assim, não, eu vou parar. Eu falei assim, eu não vou conseguir subir. Eu tô fora de forma, tô pesado, eu não vou conseguir. Mas eu vou só até ali. E aí eu fui indo, e fui indo, e fui protelando, e fui jogando pro futuro. De repente passou. De repente o sofrimento passou. De repente eu venci o morro. Eu venci a escalada. O que Paulo está falando é essa persistência, essa não desistência,
essa talvez seja uma palavra que a gente possa usar, essa resiliência de não jogar a toalha, sabe? De não desistir, de não abandonar, de não pular do barco, de falar assim, eu vou só até ali na frente, vamos lá. Lá na frente eu decido o amanhã. Passos curtos, um passo de cada vez. Quando a gente enfrenta um nevoeiro muito forte, você não pode ficar calculando muito para frente. Você tem que dar o próximo passo e ver o quanto que você vai conseguir enxergar para frente. E a gente vai só dando o próximo passo. Dando este próximo passo, só andando mais essa milha, só mais essa milha, só mais essa milha, Paulo foi um dos maiores pregadores de todos os tempos do Evangelho. Praticamente metade do Novo Testamento foi escrito por Paulo. Só nesse espírito de não abandonar, de não desistir, de seguir, de continuar trabalhando, alcançando a fadiga. Mas a fadiga, o que é a fadiga? Paulo foi até os níveis da agonia. Paulo foi até os limites da força dele, ele foi até as suas últimas consequências. E é isso que o Evangelho exige de nós. Vivermos o Evangelho até as últimas consequências. Amém? Vamos encerrar essa aula. Já está dando quase 1 hora de aula, então a gente vai, na próxima aula, seguimos para o capítulo 2, então a próxima aula ainda sou eu, aí a gente entra lá no capítulo 2 para falar sobre o próximo tema, que é, deixa eu pegar aqui o nome, a igreja verdadeira sob ataque. Então, vamos falar sobre isso na próxima semana. Vamos orar? Senhor, mais uma vez, Pai, louvamos, agradecemos o teu santo nome, porque sabemos, Senhor, que tu és bom. Sabemos, Pai, que as tuas misericórdias não têm fim. E agradecemos, Pai, porque chegamos até aqui, porque o Senhor nos sustentou. Viemos, Pai, cambaleando, chegamos aqui baleados, maltrapilhos, mas num alegre contentamento de quem chegou sabendo que foi o Senhor que nos sustentou. Que o Senhor possa nos dar força, nos dar, Pai, discernimento, nos dar sabedoria e nos dar, Pai, a provisão necessária, não para o mês que vem ou para o ano que vem, mas só para que nós possamos dar o próximo passo, o necessário. Porque dependemos de Ti, dependemos do Teu amor e dependemos do Teu cuidado, Pai. Então eu te peço, fica conosco, abençoa a cada um que está ouvindo e assistindo esta aula, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Um bom domingo a todos.